Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito frio aí? Como vocês estão? Estudando bastante? Preparados já para a prova? Bom, vamos dar início à nossa gestão, à nossa terceira live aí sobre gestão de obras. Aqueles avisos paroquiais de sempre, né? Lembrando que a nossa próxima live, a quarta, né, sobre a fase 4, vai acontecer no dia 10/6. A atividade avaliativa do primeiro da primeira e da segunda fase já está aberta, né? Do dia 18/4, vai ficar aberta até dia 20/6. E a fase 3 e 4, né? Para fazer a atividade avaliativa, vai abrir no dia 20/6. Não deixe para fazer na última hora. O fórum também já está aberto, vocês podem ir lá e fazer seus debates, né? Desde o dia 19 e vai ficar aberto até dia 20/6. Lembrando que essa nota é extra. A avaliação global presencial vai acontecer no dia 22/6, lá na Uniandrade. O exame final também vai acontecer lá na Uniandrade, no dia 6/7. Só para quem não atingir nota 7, claro, né? Tá bem? Então vamos para a nossa live? Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre gerenciamento de compra e utilização de materiais, né? Existem, assim, gente, eu pego do livro algumas partes para que eu vejo nos exercícios anteriores, assim, que é bem provável que saia nas atividades avaliativas ou então até em prova mesmo, né? Então é o que eu comento aqui. São coisas que facilitam para vocês ali depois na hora de estudar. Algumas pode ser que não caia, outras pode ser que sim. É uma visão minha do que pode ser que venha a cair nos exercícios aí, tá bom? Então vamos lá. Então, existem diversas formas de se fazer gerenciamento de compra e utilização dos materiais dentro de uma obra. O gerenciamento que parte do investimento aplicado ao material é o mais adotado na construção, visto que qualquer economia possível no estoque de materiais de alto custo reflete diretamente na disponibilidade financeira da empresa, possibilitando outros investimentos necessários. Pode-se aplicar os materiais em três, pode-se classificar os materiais em três classes, né, conforme a sua prioridade financeira e quantitativa. Então, a classe A é o grupo que aglomera. Classe A é o grupo que aglomera os materiais mais importantes. Esses itens constituem apenas 20% ou até menos, né, da quantidade de itens em estoque, porém representam 70% ou mais do investimento financeiro em materiais. São aqueles materiais que pouco utiliza, mas que têm um valor agregado maior. Classe B, materiais com custos intermediários entre a classe A e C, geralmente corresponde a 20% da quantidade dos materiais da obra e também corresponde a 20% dos investimentos em esses materiais, né? A classe C é a classe ao contrário da classe A, né? Quando correspondente aos materiais de menor importância, devido ao baixo valor, seu valor fica em torno de 10% do total investido em materiais, o que às vezes leva a administração a pensar que materiais, fazer pouco controle desses bens, né? Em quantidade dessa classe, em quantidade essa classe aglomera até 60% do total de materiais utilizados. É um material bem importante aí. Podemos colocar aí escoras, né? É um material que você usa a obra toda, precisa bastante, mas é o mais baratinho e tal, então não tem muito controle, mas se você fizer um bom controle disso, pode fazer um bom, como é que fala, um bom, economizar bastante na obra, né, com um bom controle disso. A partir dessa verificação de quantitativos e valores, surgiu uma das ferramentas mais básicas e importantes de gerenciamento de materiais, chamada de curva ABC. Essa ferramenta ou programa de gerência permite ao gestor se dedicar de forma direcionada às atividades mais importantes e mais lucrativas. Logo, ela classifica as informações dos materiais ao separar os itens de maior impacto, auxiliando na administração de custos.
A curva ABC pode ser empregada em diversos setores de produção, mas na construção civil ela permite organizar os estoques, diminuir o desperdício, né, aumentar investimentos e gerar lucratividade. Aqui você tem uma planilha de alguns produtos da obra. Você pode ver aqui cerâmica, né, ela está em metros quadrados, né, quantidade 15, tá, o preço total dela, participação dela na obra, a participação acumulativa e tal. Então, você tem um estoque de alguns produtos e você consegue fazer uma planilha aqui desse teu estoque dentro da obra e você vê se está economizando corretamente ou não. Então, você tem azulejos, azulejista, né, a cerâmica e o azulejista, o de inox e o pedreiro, o rejunte e a argamassa. Tá? Então, você vai fazer um levantamento disso tudo e aí você chega nessa curva ABC. Ó. A curva ABC geralmente é apresentada de forma gráfica, até mesmo pela referência à curva na qual os insumos são listados na horizontal e seus percentuais acumulados na vertical, conforme mostra a figura. Então veja aqui, ó, a cerâmica, ela tem uma participação de 50%. Tá? Azulejista, ó, ele vai, no valor ele vai ter participação de 70%, tá vendo? Tá? É só 20, né? Então, a participação dele é 20. Mas no acumulativo, chegou a 70, tá vendo? Então era 50, já pulou para 70, né? E tinha mais 20 do azulejista. E assim sucessivamente, aí você vai vendo como que fica a tua curva ABC. Então vamos lá. A ferramenta ABC mostra nas figuras, é mostrada nas figuras. Tá difícil hoje. A ferramenta ABC mostrada nas figuras 1 e 2 ressalta a importância de se colocar o preço da cerâmica, já que seu custo influencia em 50% do custo total, bem como a importância de se contratar um bom azulejista, que proporcione boas condições de produtividade, já que seu custo é um representativo de 20% total da obra. Você, azulejista, colocou mal feitos os azulejos, você perdeu esses azulejos, você perdeu 70% do valor da obra. Né? A curva BC é uma estratégia que indica onde a atenção e os esforços devem ser centrados durante a compra, o armazenamento e a utilização dos materiais de construção. Então, documentação e estratégias para departamentos de compras e almoxarifados em obras. O departamento de compras é o responsável por fazer as requisições de materiais junto aos fornecedores. Na maioria das situações, o quantitativo de materiais já está definido, emitido pelos engenheiros de planejamento ou até pelo mestre de obras por meio de ordem de compra. Bom, o papel central do departamento de compras é encontrar o material solicitado no prazo determinado e ao menor custo possível, garantindo os critérios de qualidade exigidos ao material. Né? Documentos de rotina de gerência de materiais. Entre as diversas demandas, a gerência de materiais em conjunto com o almoxarifado deve ter o máximo de controle de materiais e equipamentos na obra. Por quê? Toda a entrega de material deve ser supervisionada pelo chefe de almoxarife em companhia do engenheiro ou encarregado que conheça as especificações, né, do material. A entrega de material na obra também deve ser documentada e registrada sempre, né, sempre registrando número de ordem de compra, fornecedor, número de nota fiscal, quantitativo solicitado, quantitativo entregue, né, integridade dos materiais, se tem ordem, se não tem vencimento, os dados de validade, né, essas coisas todas. Recebimento e armazenamento de materiais no canteiro de obras. Bom, não é porque você recebeu ok que vai deixar no canteiro de obras de qualquer jeito, né? O layout do canteiro de obra influencia diretamente no recebimento da movimentação,
e no armazenamento dos materiais, devendo estar em acordo com as atividades a serem realizadas, estabelecendo o planejado toda a sua, estabelecendo e planejando toda a sua organização. Para que o funcionamento ocorra de forma adequada, é necessário, então, que haja um controle de tempo da operação de cada atividade, para que possa ser previsto os fluxos de materiais e pessoas nos diferentes processos da obra. A respeito dos materiais, há três etapas que merecem atenção antes da sua utilização na obra: recebimento, transporte e armazenamento. Ó, uma questãozinha de prova aí. Recebimento, transporte e armazenamento. Podemos verificar o fluxo de material do recebimento até o armazenamento. Como que acontece? Recebimento, identificação, né? Alguns são feitos testes, né? Qualidade, quantidade, se verifica que está tudo ok, então tem um aceite. Sim, transporte e armazenamento. Não, devolução. Esse é um fluxograma de recebimento de materiais. Questãozinha de prova, né? O recebimento deve ser realizado de forma sistêmica, possibilitando a verificação de cada insumo recebido e se os estão em acordo com as normativas específicas, bem como dentro dos requisitos estabelecidos na compra, né? O armazenamento de materiais também deve ser planejado, pois em condições impróprias há perdas de materiais, o que afeta na produtividade dos processos construtivos. Então, no quadro 1 é apresentado um checklist com diretrizes para a estocagem de materiais mais utilizados na construção tradicional. Então, aqui é um quadro bem longo, tá? Mas vamos lá. Cimento, como que ele deve ser armazenado? Sobre estradas, né? Corretamente, para que não fique em contato com o solo. As pilhas de cimento têm que ter no máximo 10 sacos. O estoque está protegido da umidade, em depósito fechado, coberto, né? E se não for coberto por lona adequada para que não pegue umidade, havendo depósito fechado, é praticada a estocagem do tipo PEPS. O primeiro saco a entrar é o primeiro a sair, né? No caso de as pilhas estarem adjacentes às paredes, né? For encostado na parede, ficar uma distância de 30 centímetros para permitir a circulação do ar. Isso é para cimento. Vamos ver aqui agregados e argamassa, né? As baias para areia, brita, argamassa têm contenção de 3 lados. Né? As baias têm fundo cimentado para evitar contaminação com o solo, né? Areia descarregada no local definitivo, armazenagem, não há duplo manuseio, né? Que fazer mais um manuseio da areia, né? Vai direto no local que descarrega, né? A argamassa é descarregada no local definitivo de armazenagem, não há duplo manuseio. As baias de areia e argamassa estão em locais protegidos da chuva. As baias de areia e argamassa estão próximos da betoneira. Isso é um layout físico para que você não tenha muito desperdício, né? Tijolos e blocos. O estoque está em local limpo e nivelado, sem contato direto com o solo. É feita a separação do tijolo por tipo. Para cada etapa da obra, você vai ter talvez um diferencial no tijolo aí. As pilhas de tijolos têm até 1,80 de altura. Os tijolos são descarregados no local definitivo da armazenagem. O estoque está em local protegido de chuva e tem cobertura com lona, ou tem cobertura, né? O estoque está próximo do guincho, né? Layout de novo. Aço. O aço é protegido do contato com o solo. As barras de aço são separadas de acordo com a bitola, né? Tubos de PVC. Os tubos são armazenados em camadas com espaçadores separados de acordo com a bitola das peças. Os tubos estão estocados em locais livres de ação direta do sol ou têm cobertura com lona. Então, isso aqui é básico para armazenar os seus produtos no teu canteiro de obra, né?
Podemos perceber, então, que cada material possui sua particularidade de armazenamento, devendo ser definido locais adequados para estocagem, com dimensões apropriadas de acordo com a programação de produção e posicionados sempre o mais próximo possível do local de utilização, de forma a evitar o duplo manuseio, o que ocasiona mais riscos de perdas, além do aumento da necessidade de mão de obra. Os depósitos de materiais, no entanto, devem ser reduzidos ao mínimo possível, tendo uma vista os custos envolvidos com instalações, manutenção, proteção e os custos em aquisição. E aí entra o tal do just-in-time, né, que é a produção puxada. É o seguinte, vou precisar da areia, a areia tem que chegar a hora que eu vou precisar. Não precisa estocar areia, vou precisar do cimento, ela tem que chegar no momento que eu vou precisar. Vou precisar de 10 sacos de cimento no dia, tem que ter 10 sacos de cimento disponível naquele dia. Vou precisar de 50 sacos de cimento disponível naquele dia, 50 sacos, né? E assim vai. Isso é just in time, né? O que a indústria automotiva usa muito bem, na construção civil não existe esse formato. Mas quem está conseguindo introduzir esse formato, né, do just in time, produção puxada na construção civil, está tendo muita economia, muita facilidade, muito desperdício, está evitando desperdício, né? Muito, muita economia, é isso que está causando, né? Então, prestar bem atenção e verificar se consegue fazer o tal do justificável. Para isso, não adianta você ter só uma equipe boa no canteiro, tem que ter uma equipe boa também, que faz as aquisições no momento correto e acompanha o que está acontecendo no canteiro de obra, né? A construção civil e a importância do treinamento de pessoal, né? A contratação da mão de obra pode representar até 52% do custo de modificação, quando observados de fato as leis sociais e os cargos trabalhistas vigentes no país. No entanto, quando a mão de obra contratada tem baixa qualificação técnica para a execução do serviço, esse custo será superior ao estimado e bem acima, né? Então, uma mão de obra qualificada, uma mão de obra treinada e que tenha e para você alcançar esse just time, essa mão de obra, né, esses gestores, eles precisam estar bem alinhados para que você não tenha desperdício de material e tenha o material no momento que você precisa e não fique ansioso, né? Então, a finalidade dos treinamentos e das captações sempre está associada à melhoria do desempenho do indivíduo ou de uma equipe de trabalho a fim de superar determinadas limitações aparentes, preparar pessoas para exercícios de trabalho que requerem novos conhecimentos, habilidades e atitudes, e readequar o trabalho em virtude da introdução de novas tecnologias. Ó, mais uma questãozinha de prova aí, né? Muito bem. O controle da mão de obra na construção civil e suas consequências. Os principais fatores que afetam a produtividade da mão de obra no mercado da construção civil se relacionam à gestão da mão de obra e de serviços, como a gestão logística de insumos necessários, a execução das atividades, a aplicação de frentes de trabalho, a configuração de layouts e o dimensionamento racional dos canteiros de obra, e o acompanhamento e execução dos cronogramas realizados e racionalizados. A produtividade no processo de obras de construção civil pode ser vislumbrada a partir de diferentes abordagens, segundo o tipo de entrada, recursos a ser transformada ou os pontos de vista. Físico, que é ao estudar a produtividade quanto ao uso de materiais, equipamentos ou mão de obra. Financeiro, quando o objeto da análise é o capital orçamentário, e social, quando o esforço da sociedade como um todo é encarado como recurso inicial do processo, né? Então, outra questãozinha de prova aí. Ó. Um exemplo do ponto de vista social é a análise de passivos ambientais decorrentes na execução de determinada interferência humana. Produtividade na construção civil. O estudo da produtividade não serve somente para avaliar os serviços já realizados, mas também para obter dados para futuras obras.
retroalimentando os processos para que os erros não se repitam. Ó, sempre armazenar os dados aí, né? Acompanhar a produtividade na construção civil é uma tarefa complexa, visto que cada atividade a ser desenvolvida, fundação, estrutura, hidráulica, elétrica, acabamento, etc., de acordo com cada etapa particular, a execução da obra demanda técnicas e insumos específicos. E uma obra tem um formato, outra obra tem outra. É difícil você fazer uma repetição. No entanto, um bom controle disso tudo evita novos problemas e desperdícios na obra seguinte. Registro de máquinas usadas na construção civil. Vamos lá, então. No âmbito da construção civil, as máquinas são definidas como sistemas mecânicos ou elétricos que ampliam a energia humana, melhoram nosso nível de controle e processo informações. Elas surgiram para oferecer soluções para problemas encontrados na execução de um projeto, incluindo transporte de materiais de construção pesada, né, corte de materiais, mistura de materiais, entre outros que demandam muito esforço humano. Então vamos ver aqui uma listinha completa de várias máquinas aqui, né, vários processos. Segundo varia, né, os equipamentos podem ser classificados e subdivididos conforme a lista a seguir, ressaltando-se que o título da classe constitui uma primeira identificação do equipamento. Veja só. Máquinas de produção de concreto e para preparação de material. Nós vamos ter betoneiras, pá de arrasto, silos, crivos, máquinas para lavagem de areia e vibradores, né? Outro processo. Máquinas de transporte e elevação. Gruas, pórticos, elevadores, correias, bombas, outras máquinas de elevação, carros, locomotivas e caminhões. Escavadoras transportadoras e máquinas de compactação. Né? Então, escavadoras, exit lines, scripters ou tax walkers, escavadoras de transportes, moto-scrappers, bate-estacas, máquinas de apiloamento e vibradores, cilindros de compactação, máquinas para a construção de poços, sondagens e bombeamento de água. Então, temos sarilhos mecânicos, máquinas para a construção de poços, prensas para tubos, estruturas de perfuração, máquinas completas de perfuração de solo, bombas centrífugas, bombas de pistão, condutas, canalizações e reservatórios de água. Outra equipe, máquinas para a construção de estradas de caminho de ferro. Então, máquinas para a produção de misturas bituminosas, construções de pavimento, de aspersão, máquinas para a construção de pavimentos de concreto, outras máquinas de construção de estradas e máquinas com linhas de ferro. Máquinas de ar comprimido e de construção de túneis, compressores, reservatórios de ar comprimido, ferramentas de ar comprimido, máquinas para a construção de túneis, máquinas para a produção de energia e sua distribuição, geradores de vapor, geradores de diesel, unidades de distribuição de corrente, motores elétricos, equipamentos de comando, transformadores, máquinas de dragagem de veículos aquáticos, dragas, aspiradores, instalações flutuantes, rebocadores, barcaças e batelões, né, de carga e pontões. Outras máquinas e equipamentos de estaleiro de obras, máquinas para trabalhos mentais, máquinas para trabalhos de metais, né, máquinas para trabalhos de madeiras, carros de passageiros, barracas, barracões, carros, alojamentos, máquinas de medição e de laboratórios, máquinas tubulares, estruturas metálicas, estacas, pranchas, cofragens, suportes de cofragens e apoios e máquinas diversas. Né? Bom, visto as máquinas, vamos falar um pouquinho de manutenção dessas máquinas agora. Né? Manutenção e acompanhamento dos custos de equipamentos na construção civil. Então, os custos, a gestão dos equipamentos na construção civil gera impacto direto na redução de custos e aumento de produtividade em projetos de edificação.
A identificação dos custos que realmente ocorrem na realização de uma atividade é de suma importância para os construtores, pois é a partir do conhecimento de seus custos que qualquer empresa ou instituição pode elaborar seus planejamentos de modo mais detalhado e eficaz. O cálculo do custo unitário direto por serviço e total de obra deve ser feito apenas após a elaboração de todas as composições analíticas e do desenvolvimento das demais etapas necessárias ao efetivo cálculo, né? Pesquisa de mercado, determinação de custo, horário de equipamento, definição da produção das equipes mecânicas, então, se você não fizer uma boa estimativa de custo e uma boa manutenção, pode vir a ter problemas nas suas máquinas dentro do canteiro de obra. Manutenção. A manutenção é de grande importância para as máquinas e equipamentos, pois a falta de um programa nessa área pode provocar vários problemas no projeto, como diminuição e interrupção da produção, acabou, né? Olha o prejuízo que dá. Atraso nas entregas, gera prejuízo. Perdas financeiras, prejuízo. Aumento dos custos, prejuízo. Rolamentos com possibilidades de apresentar defeitos de fabricação, até encontrar um rolamento adequado, às vezes demora muito tempo. Satisfação dos clientes, perdeu o cliente. Perda de mercado, faliu a empresa. Então, é muito importante você acompanhar isso, né? Gastos com manutenção. O gasto de manutenção de equipamento é dado pelo método de vincular para fins de previsão as reservas destinadas à manutenção com o valor de aquisição do equipamento, assim o custo horário de manutenção, M, dos equipamentos deve ser obtido por meio da seguinte expressão: M igual a VO dividido pelo N vezes o H, tudo isso vezes o K. Quem são? PO. V0, valor de aquisição do equipamento sem material rodante. Então, valor de compra do equipamento. H, horas trabalhadas por ano. K, coeficiente de proporcionalidade. O coeficiente. E N, vida útil em anos, né, do equipamento. A seguir são listados, né, respectivos coeficientes de proporcionalidade para diversos exemplos de equipamentos. Bom, gente, existem alguns exercícios nas provas referente a isso. E é claro que a fórmula vai estar lá para vocês, não vai estar explicando isso aqui, mas a fórmula está lá. E é claro que vai ser fornecido todas essas informações, né? Aqui, ó, caminhão basculante, frisador e Duper, o K é 1. Já a usina e distribuidor de asfalto e usina de solo, o K é 0,9. Bom, moto niveladora, escavadeira, trator de pneus, caminhão-tanque, caminhão de carroceria fixa, bate-estaque, cavalo mecânico, o K, é o coeficiente lá que estava comentando, vai ser 0,8. Rolos compressores, rebocáveis e elevador de obra, 0,50 o K, o coeficiente lá. Então, cada máquina, ou cada, como é que eu vou colocar, cada categoria, né, de máquina ou equipamentos, ele tem um coeficiente, que está aqui, ó, tá? Tá explicando. O compressor de ar guindaste, régua viratória, equipamento de sondagem e repercussão, microtrator com roçadeira. Tem um carro, um coeficiente aqui, ó, tá bem? Então, essa tabela vai estar disponível ela para vocês poderem pesquisar e descobrir qual é o K do produto que vocês estão procurando. Vamos ver agora onde é que encaixa o N e o H, né, da fórmula. Então, nós já descobrimos o K, agora nós temos que descobrir o N e o H, né, que aqui é em horas, ó, horas de trabalho por ano, e o N, vida útil. Tá? O V0 é o valor do equipamento. Então, vamos lá. Tem aqui, ó, vida útil em anos, tá aqui, ó. Nessa coluna tem a vida útil em anos do equipamento, né? Vida útil em anos, né?
leve, média, pesada, né? Então tem que levar em consideração o que que é o que que eu estou falando, né, do equipamento, se ele é leve, média ou pesada, tá? Então, vida útil, horas de trabalho, tá? Então, vibrador de imersão de bomba mecânica, aqui, ó, vida útil em anos, 4. Horas de trabalho por ano, 1.250. Fresadora frio, ela é média, 5, 1.200. Prestar bastante atenção quando fala de tratores, esteira, pneu, totopá. Ele tem tanto na leve, quanto na média, quanto na pesada. E qual que você vai pegar? Né? Dependendo do porte do equipamento que você está comprando, né? Ele é pequeno, então vai no leve. Ele é médio, vai no médio. É equipamento grande, vai para pesado. Tá bom? Então, fica esperto aqui. Alguns só tem uma coluna mesmo aqui, ó. Perfuratriz manual. Ela é pesada. Então, aqui nessa tabelinha, tá bom? É uma tabela longa, né, que tem vários, né, compressor de ar, usina de asfalto, usina de solo, é média, tá? Depois tem mais alguma que é, tem, não, não tem, só aquela lá, só esse padrão aqui, ó, tratores, esteira, papapá, que tem as 3 categorias. O restante tem uma categoria só. Vem, ó, serra circular e bate-estaca, UN é 7 e horas de trabalho, né, 2.000 horas de trabalho por ano. Bem, então, aqui também, ó, a acabadora de asfalto, microtrator com roçadeira e grua, tá aqui, ó, tá? N8, 1.500 horas. Bem, e aí tem um exemplo, né, para a gente finalizar aqui, tem um exemplo que é bem simples. Então, considerando que um caminhão betoneira modelo VW 17.250, adquirido no valor de 280 mil, qual seria seu custo de manutenção? Basta aplicarmos a fórmula, né, do custo horário de manutenção, dado o problema, os valores correspondentes do quadro 1, né? Então, o valor V0, 280, N e o H, vamos procurar ele, nós estamos falando de um caminhão betoneira, caminhão, o modelo aqui é o modelo da Volkswagen, né? O que importa para nós é isso aqui, ó, caminhão, caminhão betoneira, né? Caminhão betoneira que importa, modelo que interessa, tá? Caminhão betoneira, vamos lá. E vibrador de imersão, frisadora, para trator de esteira, betoneira, tá aqui, tá? Nós temos uma betoneira, média, um caminhão, médio, né? Então, 4 de N e horas de trabalho, 1.750. Tá lá? N, 4 horas, 1.750. E o K, 0,8. Vamos ver onde é que a gente vai encontrar o K? Aqui, ó. Caminhão basculante, não. Fresadora, não. Usina, acabadora de asfalto, conjunto de britagem, retroescavadeira, moto, escavadeira, trator de pneu, caminhão, caminhão-tanque, caminhão de carroceria fixa, bate-estaque, cavalo mecânica. Então, fala em caminhão aqui, ó. Caminhão-tanque, caminhão, moto niveladora, escavadeira, trator de pneus. Então, nós temos um caminhão, ó. O único que tem caminhão é isso aqui. Então, 0,80. Pode ver, não tem mais caminhão. Compressor de ar, guindaste, régua viratória, micro distribuidor de aparelhos agregados, grande disco, vassoura, mecânica, tanque, ponto, rolamento, furadeira, perfuratriz, vibrador de imersão, bomba, betoneira, mas não fala caminhão, betoneira, né? Ele só fala que é betoneira, né? Betoneira simples, assim, aquela de manual, né? Ou elétrica, mas tem um motorzinho, não é caminhão, tá? Rolos compressores e tal. Então, o único que tem caminhão é esse K80 aqui, ó. Tá vendo? Tem caminhão-tanque, onde você chega perto de um caminhão, por ser betoneira, né? Então, coeficiente 0,8, tá? Então, vamos lá. Joga na nossa formulazinha, ó, K08. Joga na formulazinha, agora, ó, 280 dividido por 4 vezes 1.750 vezes 0,8
nós chegamos a uma manutenção de R$ 32. Bom, fazendo esse cálculo aqui, a gente descobre 32. Bom, então, nós vamos ter aqui no mês, podemos colocar aqui uma manutenção de R$ 1.000, né? E tem 32 vezes 10, 320, 740, R$ 1.000 por mês de manutenção do caminhão betoneira, em média. Bom, então, é isso que, assim que eu faço o cálculo, tem que achar nas formulazinhas. E se pedir alguma coisa, se pedir uma distribuidora de asfalto, vai ter que ter essa informação para vocês lá. Não tem como vocês buscarem isso sem ter onde procurar, tá bem? Combinado? Então, bons estudos para vocês e até dia 10. Até mais, gente.